Olá a todos, todas e todes. Esse aqui é mais um Papo pra Gente Grande. E hoje eu tô com o Luiz Fernando, um cara sensacional que faz parte do meu grupo de amizades. E eu tô sempre querendo trazer para vocês pessoas legais que possam dividir a sua história e inspirar você, como me inspiram no meu dia a dia, para que a gente possa ter papos bons, né? E aí, Luiz Fernando, obrigado por ter aceitado o meu convite, depois de tantas, né, esperas e tudo mais. Mas super prazer de estar recebendo você aqui. E melhor do que eu te apresentar, né, para todo mundo, é você se apresentar e contar um pouquinho pra gente, né, por que eu fiquei tão interessada em trazer você para todo mundo conhecer. Que bom. Ana, obrigado. Primeiro agradecer aí pelo espaço, acho super legal, acompanho o seu trabalho, é super bacana e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Viu, mãe, tem um seguidor aqui, ó. Obrigado pelo convite. Começar a falar de mim, acho que é falar o Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, filho da dona Roseli, filho do seu Luiz Aparecido, irmão do Luiz Miguel, tio da Luísa e tio da Alice, e noivo da Glaucia, né? Então, assim, eu acho que eu começo a falar um pouco de mim dessa forma, porque são as referências, né? Eu acho que a gente é muito referência, né? Então, essas pessoas são referências da minha vida, né? Então, Luiz Fernando é um filho mais velho da dona Roseli, então, desde muito cedo, por eu perder meu pai, quando eu tinha 4 anos, me tornei uma referência masculina dentro da minha casa, né? E algumas responsabilidades acabaram vindo um pouquinho mais cedo para mim, que hoje, né, aquilo que a sua mãe fala, né? Um dia você vai entender o que eu estou te cobrando e por que eu estou te fazendo isso. E hoje eu consigo enxergar, né? No passado, quando a gente é mais jovem, parece ser um pouco pesado, parece ser um pouco difícil, mas hoje eu entendo que tudo que ela fez estava ligado a me tornar a pessoa que eu sou. Então, eu profissionalmente comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos, e na minha época, né, com 14 anos todo mundo começava a trabalhar, e o primeiro trabalho era office boy, e desde então não parei, né, então office boy sempre com uma ambição acho que a ambição sempre teve muito ligada a mais conhecimento, então quanto mais eu queria conhecer, automaticamente eu ia galgando outras posições, ia chegando em outras áreas do conhecimento, foi o que me ajudou a chegar onde eu estou, né? Eu sou formado em Direito, trabalho aí na área tributária fiscal desde 2006, então já são alguns anos aí em experiência nessas áreas, principalmente indústrias, que como a gente falou um pouquinho antes, né? Indústrias, empresas que a gente não via tantos negros, a gente não via, principalmente em cargos de gestores, né? E aí tem a questão da identidade, né? De se colocar, ter uma referência, ter um gestor negro. Tive gestores ótimos, mas sempre sempre tinha aquela falta, né? De você se sentir identificado com algum gestor, com as suas questões culturais, com as suas questões de gostos, né? Então, foi algo que eu vim tendo ao longo da minha vida, mas assim, que não é uma coisa diferente da minha vida fora da empresa, né? No final, um reflexo da sociedade. Então, eu brinco, né? Falo, eu não estou na estatística dos negros hoje que a gente vê no Brasil, né? Então, eu estudei sempre escola particular, eu sempre tive uma boa educação, foi o que minha mãe sempre batalhou muito para a gente ter. Então, eu sempre vivi num ambiente branco. Então, eu sempre fui talvez o único negro da classe, o único negro da escola. Se eu te falasse isso me impactava muito no meu crescimento? Não. Mas eu às vezes sentia falta, né? De ter com quem falar, com quem às vezes me abrir. E a vida foi indo e a gente, né, todo dia, uma batalha aí atrás da outra, chegando até aqui, nesse momento, para bater um papo com você. Que legal. E Luiz Fernando, você falando um pouco, né, da tua história, e aí você já trouxe um pouco, né, como é que foi a escola, como é que você estava no trabalho,
E aí você entrou, né? Sou um jovem negro, embora você tenha sido office boy, você é um jovem negro, né? Esse office boy é da minha época também. E como é que você se descobriu negro? Isso é uma história interessante, porque nessa questão, né, de sempre escolas, eu era o único negro da classe, acho que da minha primeira série quase até o terceiro colegial eu era o único negro da classe, e eu sempre tinha uma referência dos meus amigos, então, que eram brancos. Então, por exemplo, né, eu sempre falo, meus amigos tinham que fazer um topete no cabelo, eu queria fazer um topete no meu cabelo, só que o topete no meu cabelo não era legal, não ficava tão bom. Mas era a referência que eu tinha, era aquilo que a gente chama de modinha, né? A gente seguia aquilo e pra mim era aquilo que era a vida que eu tinha. Só que quando eu fui começando a ficar um pouco mais velho, começa aquela coisa, né? Vamos sair, começa a sair pra baile e tal. E o que acontecia? Eu sempre saía com os meus amigos acabavam sempre ficando com alguma menina e tal, e eu nunca ficava com ninguém. Eu era muito gente boa, era um cara legal, tal, mas na hora de pegar, ninguém queria pegar. Só que eu não era tão boa pinta, não. Vou ser muito sincero, não era essa... Você está sendo modesto, Luiz Fernando. Eu não era essa beleza toda, mas eu tinha amigo que também não era e conseguia fazer a coisa lá. Então eu começava a achar... Tipo Borogodó, faltava alguma coisa. Eu comecei a achar estranho. Então, com meus 14, 15 anos, né? Então todo mundo saía, eu sempre ali no canto, me divertia, mas aquela interação... Ficava catando papel na ventania e voltava pra cá sem nada. Sem nada. E a minha família toda, grande parte dela negra, né? Existia um lugar que hoje nem existe mais, chamado Clube da Cidade. Que todas as minhas gerações da minha família passaram por lá. Era um clube muito antigo aqui em São Paulo, fica na Barra Funda. E aí quando você só pode entrar a partir dos 16. Então era meio que um ritual da minha família. Então quando você der 16, você vai pro Clube da Cidade. E aí eu fiz 16 e meus primos me levaram no Clube da Cidade. E aí quando eu entrei, primeira coisa, né, eu me senti num ambiente que eu vi um monte de negro. Então eu não tinha aquilo, né, quando eu saía para outros bares não tinha tantos negros. Então eu vi aquele público um monte de negro. Eu falei, pô, já achei diferente. Quando eu entrei, comecei a conversar com o pessoal, as meninas queriam conversar comigo. Então, eu me descobri negro nesse baile. Então, assim, eu me senti mais confortável. Eu vi que cortar a careca, o cabelo, né, não fazer topete, cortar a careca era sensacional, porque isso chamava atenção também. Então, eu entendi a minha negritude nesse momento. E aí foi um divisor de águas, porque daquele momento, então, eu sempre fui naquele baile. Eu passei daquele baile dos meus 16 até os 19 anos, e por estar... E aí você passou a ser aceitável, passou a pegar mais e a sua autoestima foi melhorando, né? Eu acho que era o corte de cabelo, eu não sei. Aí eu comecei a cortar careca e minha mãe sempre, a vida toda... O problema era o tupete, Fernando. A minha mãe sempre falava assim, Fernando, corta o cabelo, faz careca, é super bonito e tal. Só que eu não tinha referência de carecas, né? Então meus amigos não eram carecas, meus amigos tinham topete. E quando eu fui para esse bar, que eu comecei a ter mais contato com a cultura negra, que era um baile que a gente chama de black, isso começou a mudar. Então, comecei a achar bonito a minha negritude. Então, curti samba, curti black, toda a cultura black, né? Então, assim, isso para mim foi um divisor de águas. Acho que foi quando eu me descobri negro. E falando um pouco de referência, né, Luiz Fernando? Você cresceu com uma família onde a sua mãe era a provedora, né? O seu pai morreu quando você era muito jovem. E como é que você fez a construção do Luiz Fernando homem negro, né? Que não teve a referência do pai, mas obviamente teve outras referências, né? Como é que você acha que foi essa construção, né? Quais eram as suas referências, os seus ídolos, né? A sua história, ela foi sendo formada de que maneira? Como é que você chegou ao Luiz Fernando que você é hoje nessa construção de identidade? Sim, legal essa pergunta, porque no final foi um catadão, foi muita coisa que eu acabei juntando para
para moldar um pouco do que eu sou. Acho que o primeiro ponto é minha mãe, né? Minha mãe é minha referência para tudo. E graças a Deus eu tive sorte de estar numa família onde minha mãe era minha referência como mãe, como pai e profissional, né? Então minha mãe, nos anos 80, negra, numa empresa, mulher, né? Então a gente sabe que se hoje já é difícil, nos anos 80 era muito mais. Então ela conta uma história que passaram 10 gestores antes dela se virar gestora, e chegou uma hora que ela só foi gestora porque não tinha mais quem colocar. Os gestores chegavam, ela ensinava o trabalho e nunca tinha oportunidade. Até que um dia, por ela ser a melhor, colocaram ela como gestora. Então, assim, minha mãe é minha referência profissional, né? E quando eu digo sorte porque realmente nas empresas que eu passei, desde os 14, agora eu estou com 38, eu não vi. Então a minha referência sempre foi minha mãe. Minha mãe nunca... Vou chamar sua mãe pro papo já, gente. Já gostei. Como é que é o nome dela? Roseli. Dona Roseli, a senhora vindo nesse sofá. É até uma homenagem para ela, porque realmente ela faz parte muito da minha história, né? Então hoje, quando eu trabalho até meia-noite, às vezes 1h da manhã, porque finanças às vezes pede isso, não reclamo porque eu via minha mãe chegar, né? Então eu era o filho que ficava esperando minha mãe chegar do fechamento para a gente dormir, porque então assim, eu brinco, né? Eu estou no fechamento desde os meus 10, 11 anos de idade, porque eu sempre esperava ela para a gente conversar, bater papo, enfim. Então assim, minha mãe é minha grande referência para isso. Dentro da família, meus tios, então eu sempre tive muito contato com meus tios, de dormir na casa dos meus tios, né? Então ter aquela figura masculina também de como ser pai. E, graças a Deus eu tenho tios maravilhosos, assim, que sempre me abrigaram muito bem e me mostraram que é ser um pai de família, né? Eles me mostraram quais as responsabilidades. E também acho que um outro ponto que me ajudou muito, e aí foi a construção da criança Luiz Fernando até quase adulto, foi que eu fui escoteiro. Então eu participei do movimento de escoteiros por 10 anos. Então lá eu aprendi muita coisa, né? Então cidadania, respeito ao próximo. E eu sempre falo para os meus amigos, né, quem tem filho, eu falo assim, olha, você tem que colocar os seus filhos em grupos sociais diferentes. Então não adianta colocar o menino na escola das 8 da manhã até as 8 da noite, porque se a escola não for um ambiente bom para ele, não vai ser um bom cidadão. Agora, se você coloca ele no esporte, igreja, enfim, questões religiosas, mas qualquer grupo social que você consiga fazer um comparativo, para a criança é muito bom. Uhum. Então, a questão de ser escoteiro para mim foi meio que um mundo paralelo. Então, na escola que eu era o único negro, que às vezes sim sofria bullying, né? A gente aguentava mais, né? A clássica era mais forte antigamente. Mas existia o bullying, existia a ofensa, e a ofensa às vezes era muito pesada, né? Assim, dentro do escotismo não tinha isso. Eu não sei se a gente tinha mais casco ou se a gente não era gravado e ia pro YouTube, né? Porque também a exposição, ela hoje eu acho que é mais difícil para molecada. E sempre falo, né? Pergunta pro ofendido se ele gostava, né? Então quando as pessoas ouvem, eu ouço muito, né? Muito mimimi hoje, as pessoas hoje qualquer coisa brigam. Pergunta pro ofendido se ele gostava. A gente nunca gostou, eu nunca gostei de ser chamado de macaco, nunca gostei de ser chamado de nomes depreciativos. Só que assim, era um mundo que a gente tinha que viver, a gente tinha que sobreviver naquilo. E graças a Deus isso está mudando bastante. Então, o escotismo para mim, ninguém me via como um menino negro, um menino que... os apelidos, não existiam apelidos, me chamavam pelo nome, me conheciam pelo que eu realmente era. Então, né, fazendo até um comparativo, era a minha passárgada. Então lá eu era amigo de todo mundo, lá todo mundo gostava de mim, né? Então assim, era algo que para mim, nessa construção do cidadão Luiz Fernando, me ajudou demais. Uhum. E realmente fazer a comparação do que é bom para mim e do que não era bom para mim. Porque eu tinha de segunda a sexta situações, escola, trabalho, e eu tinha o escotismo que me mostrava só o bom, só despertava
a coisa melhor que eu tinha. Então, participava eu, minha mãe, meu irmão, então assim, e minha mãe por trabalhar muito durante a semana, era também um ponto de encontro que a gente ficava junto. Então, todos os finais de semana, feriados a gente acampava junto. Então, assim, essa construção se deu muito também dessa vida que eu tinha como escoteiro, enfim. E acertos e erros, né? Então, como falei, né? Meu pai faleceu muito cedo, eu fui uma referência masculina para o meu irmão. A gente tende a ter mais responsabilidades quando a gente fica mais velho, mas assim, a ideia foi sempre mostrar para ele como ser um bom cidadão, como tratar a mãe dentro de casa, nossos avós, tratar de uma forma sempre respeitosa. Então assim, foi algo que foi sendo construído e que ainda está em construção, né? A gente nunca para, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre vendo coisas diferentes. Então foi um mix, mas eu acho que essas três pecinhas foram super importantes para mim. Minha mãe, a família e a questão do escotismo. Acho que foram primordiais para... E é interessante quando você fala, né? É bacana a gente estar em vários grupos sociais diferentes e também expostos a todos os tipos de pessoas diferentes, né? Porque esses grupos que trazem, né? Então, quem gosta de esporte, mas você vai no grupo religioso, e aí isso vai fazendo com que a gente tenha mais representatividade ou mais referências distintas, mas que a gente encontre em todos esses grupos realmente as representatividades, né? Então eu imagino que numa escola particular, né, com uma maioria esmagadora branca, ter estado com os escoteiros foi muito importante, porque aí já era um outro tipo de referência. Aí você tem mais negros, você tem classes sociais distintas, e isso vai te ajudando bastante. Eu acho que esse é um grande segredo aí para a educação dos filhos, né? Senão que a gente coloque eles em si, então, só joga videogame, só vai na escola, porque tem que integrar, mas muito, muito boa sacada. E quando a gente sai, né, e vai para as organizações, como é que hoje, você sendo um profissional de sucesso, negro, né, e aí a gente fala, né, profissional, sucesso negro, e a gente não fala profissional de sucesso branco, né? Então continuamos ainda falando aí de algumas coisas distintas e de representatividade. Como é que você se vê hoje dentro das organizações e como é que elas estão abertas para isso ser normal? Olha, Ana, acho que o grande ponto que minha mãe sempre falou isso dentro de casa, né? Então ela sempre comentou com a gente que a gente teria que ser sempre o melhor. Eu acho que quem vem dessa década aí de 80, nessa época, ouvia muito isso, né, o negro, né? Você tem que ser sempre o melhor porque você já nasce em segundo. Então, a cobrança em cima da gente, até na própria família, era muito grande. Então, hoje, eu não digo que eu sou o melhor no que eu faço, mas eu transmito muita confiança no trabalho que eu desempenho para as pessoas. E dentro da companhia, né, eu acredito que, de novo, né, a companhia é um reflexo da sociedade. Hoje a sociedade ela tem um racismo estrutural, que é um racismo que fecha portas, né? Então, assim, hoje não é simplesmente o xingamento, o olhar atravessado por uma pessoa negra, é realmente o fechamento de portas que as pessoas não conseguem passar. Então, eu converso muito com meus amigos negros e eu tenho alguns que comentam comigo, falam assim, olha, Fernando, eu não sou a favor, por exemplo, de cotas. Eu não sou a favor de cotas porque eu consegui fazer tudo que eu tenho, eu sou pobre, minha família é pobre também, consegui fazer tudo que eu consegui, chegar onde eu cheguei, pela minha família e pela minha batalha, pelo meu desenvolvimento. A minha primeira pergunta é, quantos de você tem que você conhece? Quantos negros igual você consegue enxergar, por exemplo, dentro da sua empresa, que teve essa mesma batalha? Se a gente fala de 5, são muitos, a gente não consegue fechar uma mão para pessoas assim. Então a gente tem que esquecer, a gente tem que só lembrar que tem pessoas que estão numa outra situação totalmente diferente. A gente tem uma população negra hoje que praticamente 40% da população brasileira
negra, ela está numa situação desfavorável, ela não chega, ela não tem acesso à educação, acesso ao estudo melhor. Então, assim, quando a gente vê isso, eu sou totalmente a favor de ações afirmativas, né? E para quebrar mesmo esse racismo estrutural. Eu tenho uma frase que eu acho que assim, é preencher os espaços em brancos, né? Então, às vezes a gente tem muita coisa assim, o negro, eu não vou num restaurante caro porque um olhar diferente para mim. Não, pelo contrário, eu tenho que estar sentado na primeira cadeira da frente porque eu quero que ele tenha, que eu sou negro e tenho mais negros indo também. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras. E esse racismo estrutural é isso, e a gente não percebe, né? A gente, quando para pensar isso, eu infelizmente, eu acho que comecei a pensar meio tardio, porque eu só comecei a enxergar isso quando eu pude estar numa posição que eu podia contratar pessoas. E a hora que eu ia pensar em contratar, poxa, mas por que eu não tenho tanto negro? Por que eu não tenho mulheres? Por que eu não tenho pessoal da LGBTQI+? Porque assim, né, como você falou, aí eu volto um pouco para a escola. Na escola, o grupo daqueles que não são os comuns da sociedade se juntam. Então os meus amigos eram gays, os meus amigos eram gordinhos, eu tinha muitos amigos que tinham algum tipo de deficiência. Então a gente sempre estava junto. E quando eu vou para a empresa, cadê aqueles caras que eram meus amigos lá na escola, que eram super legais, eu não consigo enxergar hoje dentro das empresas. Então, assim, hoje a minha função primordial, lógico, eu quero sempre me desenvolver cada vez mais, mas a minha função é dar oportunidade para essas pessoas, é poder abrir caminhos para essas pessoas, né? Então, assim, eu sempre tento, eu tenho oportunidade de fazer contratação, de trazer pessoas, trazer nessa linha, né? Então, eu acho que hoje o meu papel está muito nessa vertente, sabe? De buscar esses meus amigos da escola lá, que a gente ficava no intervalo em grupos, que a gente não era os mais bonitos, a gente não era os mais escolados, trazer esse pessoal, porque esse pessoal é muito bacana, esse pessoal é muito inteligente e simplesmente eles talvez não estão chegando porque as portas estão fechadas, né? Então, eu gosto de trabalhar para que a gente abra essas portas. Levar todo mundo para o clube da cidade, todo mundo pegar todo mundo. Aí o clube da cidade fechou, mas era sensacional. Eu tô achando que o clube da cidade é a Nárnia, né? Assim, é onde eu acho que as coisas boas acontecem, eu estou sentindo isso. E é muito interessante quando a gente fala, né, da questão de cotas, e eu sempre digo assim, a gente não tem que discutir cota é lei, né? Já está lá estabelecido, mas a gente sempre volta nesse tema. Mas é sempre com um olhar pouco empático, né? É como se o sofrimento para alguns grupos fosse algo quase mitológico, né? Você tem que passar por aquilo, né? Quando um filho branco, né, que estuda em escola particular, de uma família de classe média, porque esse é o histórico, ele não precisa passar por nenhum sofrimento, né? Ele não precisa fazer, eu era preto, pobre, fui lá, estudei, fiquei horas. Ele não tem essa narrativa, né? Então é como se a gente tivesse que colocar nas pessoas um sofrimento, porque eu só sou espectador, né? Então eu não preciso ter esta forma de ver o mundo, porque se a gente fala em diversidade e inclusão, as pessoas deviam ter partido do mesmo ponto, né? E a sua mãe disse para você desde pequeno que você já tinha nascido em segundo lugar, né? Então assim, olha o esforço que você coloca numa criança, desde que ela nasce, que ela está sempre em segundo lugar. Do mesmo jeito que minha mãe, né, sempre comentou que a gente nasce em segundo, né, a gente tem que ser o melhor, todo momento você tem que estar alerta. Então, instintivamente, eu estou muito alerta a tudo que acontece. Então, assim, se eu entro num ambiente, eu vejo quantos negros tem, quem são os negros, e aí, quem são os negros? São as pessoas, normalmente, você vai ver as pessoas que são do staff, que estão trabalhando no local, vou falar de um restaurante, alguma coisa assim, que são do staff. Não, tem pessoas também que estão ali. Então, assim, é instintivo ao ponto de falar assim, eu vou me sentir confortável, eu posso me sentir confortável ou eu tenho que me retrair. Eu nunca me retraio, tá? Mas eu sempre fico de olho. E quando eu encontro pessoas que
são do staff, são prestadores de serviço dentro do local, eu sempre faço questão de conversar com eles. Se você falar assim para mim, por que você faz isso? Cara, eu não sei. Não sei. Mas assim, se a pessoa é negra, eu quero bater um papo, eu brinco com alguma coisa, eu falo, porque eu vou fazer um parênteses aqui. Eu viajei para fora, morei 1 ano fora. Eu saí para fora para poder aprender inglês. E lá, eu brinco que eu tive um monte de hobby. Então eu fui faxineiro, eu fui carpinteiro, eu fui pintor, eu fui cozinheiro, eu fui garçom. E eu morei num país, que é a Nova Zelândia, que eu não conheço todos os países do mundo, mas eu tenho certeza que ele está no ranking dos melhores lugares para as melhores pessoas do mundo, porque as pessoas lá são muito bacanas, são muito receptivas. E toda vez que eu vou num bar, eu lembro que quando eu era garçom e eu atendia essas pessoas eram muito simpáticas comigo. Quando eu era faxineiro e eu ia pegar o lixo das mesas da escola que eu trabalhava, elas eram muito simpáticas comigo e isso me fazia sentir bem. Porque eu acho que você tem 2 situações aí, né? Primeiro que você é negro, e aí você tem aquela questão do segundo local, e da gente tratar algumas profissões aqui como subempregos. Então, as pessoas, acho que nessas 2 situações, elas já se sentem um pouco, né, fragilizadas. Então, eu faço questão de bater um papo, de conversar, fazer uma piada. Então, assim, é meio que instinto, sabe? É meio que natural meu olhar, ver essas pessoas. Eu não me incomodo, eu de verdade, eu passei já dessa época de falar assim, eu sou o único negro do lugar. Não, pra mim não tenho esse problema. Mas eu gosto é instintivo de eu enxergar quem são e de repente fazer algum contato com eles. Sabe que é muito engraçado, né? A gente que é branco só entra em algumas agendas e entende o que acontece quando você está na situação, né? Então eu lembro quando eu comecei a namorar um negro, quando eu fui na primeira festa, eu nunca tinha reparado, mas era uma festa de 15 anos. Então ele era basicamente dos poucos negros que estavam na festa. Sim. E eu nunca me senti tão olhada. Mas não é porque eles estavam me paquerando, não é porque o meu cabelo estava bonito, não é que eu estava com o melhor vestido, mas eu estava com um rapaz negro. Sim. E a gente se destacava no ambiente, né? Eu com cabelo cor-de-rosa e ele negro, então a gente era um casal diferente. E foi a primeira vez que eu me senti, que eu falei assim, gente, como é diferente, porque o meu olhar não tinha essa referência, né? Eu sempre convivi com a diversidade, ela sempre fez parte da minha vida, mas tinha experiências que eu não tinha passado. E aí eu perguntei como é que era essa experiência, né? E para a pessoa já virou normal. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que eu vou ser o único negro, já sei que vai ter pouca gente. E aí é o teste do pescoço, né? Só a gente virar o pescoço para cá, virar o pescoço para lá e você não vai ver essa referência. Mas foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara, é muito gritante a diferença, né? Então eu lembro que para mim foi um choque, assim. A gente tem, e faz parte, como você falou, a gente se acostuma, e assim, né, é muito duro, mas a criança negra hoje, ela tem um pai, a mãe tem que explicar para ela que, olha, você tem que tomar certos cuidados, você tem que, né, ter certos comportamentos em certos lugares, porque senão essa criança vai sofrer muito, né? Então assim, quando a gente fala, eu sou formado em Direito, então quando a gente fala a Constituição, ela é linda e ela é igualitária para todo mundo, mas na prática, né, é super diferente. Então, eu lembro um professor meu que uma vez ele falou uma frase e eu meio que não gostei e discuti um pouco com ele. Ele falou assim para mim, Fernando, você negro, às 11 horas da noite, de havaiana e regata, vai ser totalmente tratado diferente do que eu, branco, de regata e de chinelo. Então você não pode ficar andando de regata e de chinelo na rua, porque você vai ser coagido.
você pode ser preso, você pode por nada. Eu fiquei muito puto com aquilo, né? Porque eu falei assim, como assim, professor? Então quer dizer que eu não posso usar uma roupa porque eu corro risco? Mas ele falou assim, você corre risco de vida. Às vezes você vai correr risco de vida. Então, você tem todo o direito de andar do jeito que você quer. Então, assim, são coisas que é muito pesado para a gente falar para uma criança, falar para um jovem, para um adolescente, mas o não falar deixa ele muito fragilizado, deixa ele muito exposto. Né? Eu falo que é tão louco as referências que a gente tem, porque assim, você não pode usar a roupa que você quer porque você pode ser assassinado. Uma mulher não pode usar a roupa que quer porque ela pode ser estuprada. Né? É tão surreal que o mundo seja feito para a violência e para o machismo e para o racismo e não para o amor, para o respeito, para a empatia. Né? Eu não posso pintar o meu cabelo de cor de rosa e ser uma diretora de RH porque não combina. Né? Essa é a tristeza do branco. Né? Mas a tristeza das raças e aí não tem só os negros, porque a gente tem no mundo, né, uma cultura e raças diferentes, elas são, imagina uma criança de 4 anos, se você de 16 anos vai sair de casa, então pega o seu RG, né, pega o seu... Eu lembro de uma cena do Grey's Anatomy, que ela ensina, a médica negra e o marido, e ela está ensinando para o filho dela como se comportar quando a polícia o abordar. Você não fala, você não corre, você não responde. E se seus amigos brancos estiverem juntos e correrem, deixa eles correrem. Você fica parado. Essa é a realidade. Eu me arrepio, tipo, caramba, eu fico olhando e aquilo não funciona, né? Assim, na minha cabeça. Eu falo, gente, o mundo é preparado para os comportamentos bizarros, né? É isso mesmo. Não porque prega religiões ou prega o resto. E Luiz Fernando, pensando um pouco, né? Aí a gente tem os lados dos estereótipos ou do que a gente já imagina que seja, né? Quando a gente olha um homem negro, né? Alguns desses estereótipos eles acabam surgindo, né? Então, há alguma expectativa ou algum estereótipo que você tenha encontrado que as pessoas imaginam que é um homem negro? Que ele tem que ser desse jeito? Por exemplo, a gente vê a figura do homem negro muito sexualizada, né? A gente vê, ou muito pro lado agressivo, né? Como é que essa referência é para você? Sim, eu acho que, eu nunca passei, tá, por uma situação assim, mas eu acho que existe sim essa questão do estereótipo, mas muitas vezes porque determinadas ações se tornam a realidade para o grupo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo, tá? E aí, que eu já vivi. Desde pequeno, desde que você sai da sua casa, que você tem que voltar depois para ir para a escola, trabalhar ou faculdade, você sai armado. Você tem que colocar uma armadura para milhares de coisas que vão acontecer no seu dia. Seja os seus amigos te xingarem, seus amigos fazerem bullying com você ser olhado de forma diferente dentro de uma loja, ou até dentro do próprio trabalho, você passar por alguma ação discriminatória. Então, bem falando do homem negro, ele está sempre pronto para o ruim, né? E isso torna a gente, às vezes, um pouco inflexível, né? Então, assim, imagina uma pessoa que ao longo de todos os anos da vida dela, ela teve sempre que estar alerta, ela sempre teve que estar com uma nota fiscal por causa do celular que ela tem que sempre estar com um documento, um RG na mão, se ela for parada na rua. Então, você vive num estado de alerta praticamente 24 horas por dia. E aí, muitas vezes, se você é acionado de uma forma desconfortável, para aquela pessoa que está ali, ela acaba tendo uma ação um pouco mais enérgica. E isso cria estereótipo. Então, assim, se de repente, para uma situação mais simples, corriqueira, o homem negro ele falar um pouco mais alto, se ele quiser se expressar de uma forma diferente, ele vai ser encarado como agressivo. Então, imagina eu tenho quase 2 metros de altura.
se eu quero falar um pouco mais alto, as pessoas vão entender que de repente eu vou estar sendo agressivo. Então, eu tenho que sempre ver o meu tom da minha voz. Eu quero ser expansivo, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não vou poder ser tão expansivo. Então, assim, é esse tipo de estereótipo que as pessoas criam por situações como essa. Então, uma outra situação que eu sempre ouço, o negro tem preconceito do próprio negro. Não, mas vocês são racistas contra vocês mesmos. Desculpa, mas assim, eu não sei se eu vivo num mundo diferente, mas eu já fui parado por uma senhora negra na rua porque ela me viu de terno e ela me abraçou, ela nem me conhecia. Fui perguntar para ela, por que você me abraçou? Olha, eu estou vendo você de terno, bonito, assim, difícil ver um negro bonito, assim, de terno e tal, não sei o quê. Então, assim, isso nunca fez parte da minha vida. Ou se fez, eu nunca parei para prestar atenção. Então, esses estereótipos existem, mas aí é porque muitas vezes é uma ação que você toma e aí vira, né, algo que todo mundo faz a mesma coisa. Se você conhece uma pessoa negra que é racista, por exemplo, então todo negro também é racista com todo negro. E pelo contrário, eu tenho visto não é isso. E as pessoas, o preconceito ele já nasce aí, né? Mas eu lembro quando eu sempre fui uma adolescente obesa, sempre fui muito gordinha, e eu lembro que eu fazia piada de gordo, né? Aí antes de me sentir, eu já colocava, né? Então, muitas vezes a gente devolve, né, pro ambiente em forma, né, ou de piada, sim, ou de alguma colocação, e aí é muito confortável para outra pessoa de pensar daquele jeito. Sim. Bom, se ela mesma já fala que ela é gordinha, qual é o problema de eu falar que eu sou pequena? Também é a mesma coisa. Então, quem fala muito, não, mas o negro é racista com o próprio negro, é muito confortável a gente continuar nessa situação. Então, hoje, quando eu vejo um negro tendo uma fala racista, eu digo, você não está ajudando as outras pessoas. Que mundo que você quer construir para os seus filhos, para os seus netos, né? Se você não tem filhos, né? Para a sua família. Então, quando você continua perpetuando isso, é ruim. Sim, né? Mas para o branco é muito confortável. Gente, se eles estão se matando, quem sou eu para salvar? Né? E quando a gente olha que só quem pode acabar com o racismo é o branco. Porque é o branco que sente. Sim. Então os negros estão o tempo inteiro brigando por um espaço que de direito é deles. Olha que loucura que a gente vive, né, nesse mundo. Mas faz muito sentido o que você está falando. Assim, é surreal. E se você fosse... eu não gosto de conselho, né? Tá. A gente não dá conselho. Mas você olhando para essa galera que está com uma cabeça diferente, que já vem de uma geração que não é a nossa, na sua, né? Para mim veio de outra geração, mas para essa juventude, né? Como é que vem a força negra dentro do trabalho, dentro da sociedade? O que você espera deles, né? Se você fosse falar assim, o Luiz Fernando do passado está falando para a geração futura, né? Como que a gente pode contribuir mais? Como eles podem contribuir mais com essas agendas que você hoje, né, luta, né, para mudar? Sim. Eu sempre tenho em mente, sabe, Ana, que assim, eu vejo microações mudam o mundo. Eu não sou muito que há grandes ações. Então, eu acho que se a gente começar por pequenas ações, é mais fácil da mudança acontecer. E essas microações, para mim, em relação à questão do negro, que são empresas, é o negro olhar um pouco para o lado e para o próximo dele, né? Então, assim, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo aqui, até eu partir, não vai ser algo que vai mudar o mundo. Mas eu estou abrindo espaço, sabe? Sabe aquela coisa de você estar na mata, abrindo caminho? Talvez você não vai chegar no final do resultado, mas quem vem atrás vai conseguir passar pelo caminho que você está passando. Então, o que eu peço para essas pessoas, para essa juventude, essa galera que é muito mais inteligente, que eu acho que a minha geração foi, abra caminhos.
abra caminhos e sempre olha de onde você veio, nunca esquece suas origens, porque a gente às vezes chega num patamar da nossa vida que a gente está numa situação melhor e a gente esquece um pouco de onde a gente veio, né? Então, esquece que a gente curtiu o clube da cidade, que na época a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem, então a gente andava de um ponto até o outro e depois pegava, sabe? Não esquecer daquela dificuldade que a gente teve e lembrar que tem outros aí que estão tendo a mesma dificuldade, né? Então, quando a gente fala, não sou a favor de ações afirmativas, se lembra que uma ação afirmativa que existe e sempre existiu é para o idoso. O idoso que não paga um transporte público, o idoso que tem desconto, são ações afirmativas que ajudam pessoas que estão dentro da sua casa a melhorar. Por mais que você talvez nunca teve um Bolsa Família, por mais que você nunca teve um FIES. Então, assim, pensa que todas essas ações ajudaram de alguma forma essas pessoas que vieram ali da classe média ou da pobreza, enfim. Então, eu acho que se eu posso dar um caminho, abra o caminho. A gente não vai ter uma solução imediata, mas abra caminho para quem vem, porque quanto mais nossos tiverem lá, eu não digo só negros, mas antirracistas, pessoas que são totalmente contra esse tipo de comportamento, quanto mais nós estivermos juntos e mais a gente estiver lá na frente, estiver no topo da sociedade, melhor vai ser para quem vem. E tenho certeza que um dia vai mudar. E eu já vejo que mudou, né? Então, eu lembro que quando eu era pequeno, seu macaco era algo comum, chamar a criança de macaco, que não sei o quê. Hoje, por leis que a gente tem, por mídia, por cada um ter uma prova, né? Celular, você filma, você tira foto, por essas situações que a gente evoluiu, a gente vê muito menos. Se a pessoa fala, ela sabe que aquilo ela pode sofrer uma punição. Então, assim, hoje a gente tem muito mais ferramenta e a gente talvez vai poder chegar muito mais longe do que a geração do que minha mãe chegou, do que a geração que eu fiz parte está chegando. Eu acho que essa galera nova, eles têm muito a progredir, porque eles têm muita ferramenta e têm muito conhecimento para poder aplicar. Então, assim, vamos lá, continuar abrindo caminho, não vamos pensar no resultado imediato, vamos pensar que quem vem atrás vai estar melhor do que a gente. Você me lembrou uma coisa muito bacana, assim, que a gente nunca pode esquecer, assim, que as coisas mudaram, a gente pelo menos pode falar sobre as coisas hoje, Sim. né? Então, quando a gente olha para trás, né, onde mulheres não tinham direito de voto, onde a gente era massacrado, onde os negros o bullying era normal, né? Falar coisas agressivas eram normais, e hoje a gente está mostrando que não é normal. Mesmo que ainda aconteça, não é mais considerado normal, né? Então eu acho que esse é um ganho social, que a gente ainda enfrenta muito o palco da tentativa de volta, mas sim é uma esperança. Então essa é a parte bonita aí que eu acho que você deixa como um legado, né? Para onde você está indo, você está puxando mais um, e aí a gente vai fazendo a corrente do bem e vai trazendo mais diversidade para esse mundo, que é a nossa meta. A gente precisa disso, né? A cara da riqueza. Muito bem. Luiz Fernando, adorei o papo. Você, com certeza, assim, precisava sentar nesse sofá. Tenho certeza que muitos jovens negros, muitos idosos negros, assim, enfim, vão se inspirar muito, porque a gente precisa cada vez mais trazer esse assunto, cada vez mais mostrar que a gente pode ter uma sociedade mais igual, que a gente pode ter empresas com mais representatividade, e é muito bacana saber que você, como um gestor, está fazendo aí a sua parte, né, as suas micro-ações, mas que vão impactar o mundo, né, trazendo pessoas para equipes mais diversas e abrindo portas para as pessoas. Então isso me dá um super orgulho, faz com que a minha gotinha, né, a minha pílula de Nárnia seja renovada, né? Então, muito obrigada por esta conversa inspiradora. Eu espero que vocês também tenham gostado, né, dessa nossa conversa, que foi maravilhosa. E aí fica o convite sempre, né? Vamos todos para Nárnia. Muito obrigada a todos e até o próximo papo.